Olá, esse é o nosso primeiro podcast, sejam muito bem-vindas, né? E eu sou a Rosemary da Fonseca Santos, eu faço parte da Comissão Científica Cultural da Associação Brasileira de Psicopedagogia e estou aqui, trago um assunto muito importante que está relacionado com a memória, com a escolha e a formação da psicopedagogia, que é a banca de titularidade. Né? E para conversar sobre esse assunto, estamos aqui com duas convidadas, profissionais da psicopedagogia, que é a Evelise Maria Laboti Portilho e a Márcia Cristina Pinheiro Bertoldi. Né? E nós vamos aqui trocar algumas experiências. Né? E para começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Evelise, a palavra é sua. Então, falar da gente é gostoso, é gostoso. Então, eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa que eu venho da educação, eu sou pedagoga de raiz. Sempre gosto muito de falar dessa minha origem, eu sou professora, né? E fiz mestrado, doutorado, todas as minhas especializações foram na área da educação, com ênfase na psicopedagogia, que daí foi a minha especialidade, que é o que eu venho estudando desde sempre, que é o processo de aprendizagem, né? Como as pessoas aprendem. É isso que eu procuro entender, fazer, estudar e pesquisar. Márcia. Olá, eu sou pedagoga de formação também e caminhei um pouquinho por outras áreas. Fiz o meu mestrado em psicologia fora do Brasil e depois voltei e conheci a psicopedagogia através do curso de formação do Jorge Visca. E então fiz minha formação em psicopedagogia, fiz alguns outros cursos depois, sempre nesta área de psicopedagogia também, e de educação e de dificuldades de aprendizagem, e atuo em consultório há 30 anos. E essa então é a minha formação e sou titular da BPP. Ok. E assim, pensando nas suas experiências, né, eu anotei algumas questões que eu gostaria que fizessem parte desse bate-papo. Né? Para vocês, o que representou ser uma associada titular da Associação Brasileira de Psicopedagogia? Eu tenho duas experiências fortes nesse sentido. A primeira foi na universidade, onde eu sou professora titular. E ser professora titular na universidade é assim, é onde você chega no ápice da tua formação, você tem que fazer uma outra tese, defender um tema, né? Junto aos teus pares, por uma banca, etc. e tal. Quando eu fui fazer a titularidade da BPP, eu fui convidada a uma outra dimensão e que me encantou. Me encantou e fez muita diferença na minha vida profissional. Por quê? Porque a gente, além da gente recolher todo o material, a papelada, reconhecimento, a gente tem que comprovar, né, formação, como é que é aquele negócio de supervisão, tá junto com os pares, tem toda uma formalidade legal. A titularidade na BPP pede para você fazer o teu memorial. Foi a primeira vez que eu parei para pensar na minha história de vida. E a minha história de vida em relação às minhas aprendizagens. Isso me emocionou muito. Eu fiquei muito emocionada, porque daí a gente vai fazendo as relações com todos e com tudo que interferiram na tua vida. Né? Quem que realmente fez diferença? Por que você chegou lá? E depois que você faz a formação, o que isso mudou na tua vida? Foi tão importante a questão do memorial, dessa história de vida, que hoje, na minha vida universitária, eu oriento mestrado, doutorado, e sempre os meus alunos começam a tese ou a dissertação falando a sua história de vida. Porque eu reconheci nessa experiência do memorial o quanto aquilo que você faz, no meu caso, estudo e pesquiso, tem a ver com todas essas escolhas que fizeram parte da tua vida. Então, é isso, quando a tua ficha começa a cair. Meu Deus, coisa mais antiga, né? Ficha cair, eu não sei o que a gente pode falar hoje. Eu me dei conta agora. Mas é bem isso, não é mais ficha que cai. Mas, enfim, gente, é experiência.
A gente vai vendo as relações de tudo que vai acontecendo, por que que essa pessoa entrou na tua vida, por que que você conheceu fulano, por que que se aproxima de um grupo, não é? Então, Rose, foi muito forte essa questão da titularidade na BPP, principalmente em relação a eu voltar a mim mesma, me reconhecer como uma aprendiz e aquilo e aqueles que fizeram parte dessa história. Isso é Exato. marcante. Eu tive uma experiência muito particular com a questão do memorial. Eu sou, do meu modo de ser, eu sou uma pessoa muito prática e objetiva. E o primeiro memorial que eu apresentei, a primeira banca de titularidade que eu participei, o meu memorial era simplesmente uma descrição dos passos acadêmicos que eu tinha feito. Eu simplesmente reportei ali minha história acadêmica praticamente, mas não coloquei muito de mim. Eu sou uma pessoa mais reservada, mais é do meu ser, né? E eu não passei. Eu não fui aprovada na primeira banca de titularidade, justamente porque não era eu que estava ali. Aquilo ali era um simples relato da minha vida acadêmica, né? Então, apesar de eu ter todos aqueles critérios, muito mais até do que o necessário de tempo de supervisão, de formação pessoal, cursos e tal, eu não me coloquei como aprendiz, como uma pessoa que chegou até aquele ponto por outras características que não só a formação profissional. Eu não tinha colocado nada da minha vida pessoal ali. E fiquei muito chateada com aquilo, levei uns 2, 3 anos de novo para me candidatar à titularidade novamente. É a primeira vez até que eu falo disso, e com muita leveza e com muita percepção do que eu fiz, né? E quando resolvi de novo, eu digo, eu tenho que fazer essa banca, eu tenho que fazer. Sempre fiz parte da associação de alguma forma, sempre participei muito. E eu disse, eu tenho que ter essa titularidade, não é possível, eu tenho todos os critérios, por que eu não consigo escrever um memorial? E escrevi outro memorial, me propus a escrever. Bom, foi assim um momento realmente de lavar a alma, né? Porque daí vieram todas as histórias, desde sempre na minha vida, como eu fui me tornando educadora e como eu fui me interessando pela minha vida, pela vida familiar, pela vida dos filhos, como eu fui me interessando por particularidades no processo de aprender. Né? E então foi um processo, por fim, muito bonito e muito importante na minha vida também, que além dessa conexão que juntar os documentos traz para a gente, essa conexão com a psicopedagogia. Eu faço parte, eu fiz essa formação também, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Além disso tudo, eu me entreguei completamente ao processo ali, ao fato de ser realmente uma psicopedagoga titular, através desse meu memorial. Então, foi um processo extremamente interessante, eu acho que um pouco único até. Eu não sei de mais ninguém que tenha sido, que não tenha sido aprovada no memorial. E foi bastante interessante, foi um processo e tanto para mim. Ai, que lindo esse relato, viu, Márcia? Agora, sim, quando a Associação Brasileira, ela divulga as inscrições para a realização de bancas de titularidade, provavelmente alguns associados, né, podem se perguntar, já faço parte da Associação Brasileira de Psicopedagogia, já sou efetivo, atuo há alguns anos, já tenho reconhecimento do meu trabalho, então, para que essa banca de titularidade? Né? Porque muitas pessoas, às vezes, se perguntam, né? E o que podemos destacar para que os profissionais dessa área compreendam essa experiência como um investimento na sua formação? Porque o relato de vocês assim foi assim lindo, né? Porque está amarrado com essa ideia de formação, né? E agora, assim, o que a gente fala para essas pessoas de verdade, né? Porque essa é uma questão que aparece muito, né? Mas eu já estou atuando, já estou há 20 anos trabalhando, por que eu tenho que fazer titularidade, né?
Eu acho que é um reconhecimento pelos pares, é pertencer a um grupo que realmente se preocupa, se aprofunda nas questões da aprendizagem. Eu acho que esse é um ponto fundamental. É o reconhecimento dos pares, é pertencer e ser aceita num grupo que leva muito a sério isso que faz. Concordo com a Márcia. Porque ser sócio é uma coisa, né? Ser sócio, você pertence também a um determinado local, grupo, enfim. Agora, ser o sócio titular tem um destaque em relação a você realmente ser validado. Eu acho que essa palavra é muito forte, né? Você é validado pelos pares. Eu tenho conversado até com meus pares, né? Sobre como está fácil com essa questão da internet, das mídias, né? Como está fácil a gente encontrar pessoas que a gente nunca viu, não sabe de onde vem, né? Falar sobre tudo e todos. É assim uma coisa que me assusta, chega a me assustar. E o quanto daí está saindo verdadeiras barbaridades, que eu não chamo nem de fake news. Porque é mais do que isso. Estão falando de coisas que nunca viram, nunca aprofundaram, né? E na nossa área não é diferente. Na nossa área a gente tem visto muita gente que você nunca ouviu falar, né? Que não tem, vamos dizer assim, uma experiência específica naquilo que está falando e estão falando. Né? Então, quando você é validado pelos teus pares, porque você, para ser titular, você passa por todo esse processo, né, de revisitação a você, junto a um grupo específico de pares, de associados, né, que vão te balizar, vão te dizer, ó, Evelise, tá legal, diante do teu caminho, você tá apta a tá aqui, falar conosco, estar conosco, não é? Isso é muito intenso, isso muda a gente, né? E eu digo que é a formação que fez diferença na minha vida. Por quê? Porque eu nunca fiquei sozinha, nunca fiquei sozinha. Na pedagogia eu me senti sozinha há muito tempo. Né? E na psicopedagogia, não, porque... E aqui no Paraná a gente tem um grupo que é especial, eu digo sempre, né? Acho que a nossa diferença é porque efetivamente a gente vive em grupo aqui, né? Então, vocês sabem como isso é gostoso, quando a gente precisa de alguém, a gente sabe para quem correr, gente, estou precisando de tal coisa, por onde é que a gente vai e a gente está aqui junto, né? Isso faz toda a diferença. Então, por isso, vale a pena. E é muito importante a titularidade para quem realmente se sente comprometido e validado pelos seus pares. Perfeito. Exato. Eu vejo que é como ter um artigo publicado, um artigo científico publicado por uma grande revista de reconhecimento, né, nacional, porque nós fomos realmente validadas na titularidade. E é isso mesmo, né? Tem mais uma questão aqui que eu quero destacar, porque eu acho que é uma experiência bacana para a gente compartilhar. Bom, provavelmente vocês já tiveram a oportunidade de participar como banca no processo de titularidade, né? O que vocês destacariam dessa experiência com relação à escuta, né, que vocês fizeram? Sei o que eu fico pensando, né, nessa experiência de você escutar o outro, escutar a história do outro, a gente, como especialistas no processo de aprendizagem, se dá conta efetivamente que nós aprendemos diferente, né? Que os nossos caminhos são diferentes, então a gente se emociona, assim como a Márcia fala dessa primeira negativa que ela teve e o que ela fez, né? Ela ressignificou essa negativa na vida dela. Acho que isso é fantástico, né? Mas a gente sabe que tem gente que não consegue fazer isso, né? Então, o que levou a Márcia a esse processo de transformação mesmo de uma negativa numa positividade que fez a diferença, e hoje a gente está aqui falando sobre isso, né? Então, essas histórias diferentes, eu acho que para nós, psicopedagogos, são super importantes para a gente efetivamente entender que tempo,
os tempos e os espaços, as pessoas são diferentes para cada um de nós, né? O que realmente marca cada um, o que faz essa diferença e que leva a pessoa a ficar inserida nesses grupos, né? Em especial ao nosso grupo da associação, né? E uma coisa também que me faz pensar é, como banca, eu participei já de poucas bancas, mas já participei de algumas, me faz pensar na multiplicidade de formação que compõe a psicopedagogia. Nós temos critérios que são essenciais e exigidos a todos os candidatos à titularidade, mas os caminhos que levam até a constituição de um psicopedagogo titular são diversos. E essa é a beleza da psicopedagogia, do grupo da psicopedagogia, porque cada um contribui da sua forma, da sua maneira. E como participante de banca do outro lado, nós conseguimos perceber isso, a multiplicidade de formações possíveis para a formação de um psicopedagogo. Perfeito. E isso que faz a importância do grupo como um todo. Porque é um grupo que tem um objetivo comum, é um grupo que tem as bases da formação comuns, mas que agregam a isso várias outras possibilidades. Muito bem lembrado, Verdade. Marcinha, porque a gente tem mesmo, né? É transdisciplinar, é multidisciplinar, seja o que for, no sentido de que a gente tem vários olhares, né, para o mesmo processo, para a mesma questão. Então, e isso é bem legal, isso que você está trazendo, acho que é forte isso na nossa experiência, né? São muitos profissionais dentro da mesma profissão, né? Exatamente. Muito legal. Agora, sim, eu sei que a gente já conversou bastante, já trouxeram muitas questões marcantes, mas eu vou manter essa pergunta, né? Contem um marco na experiência de vocês enquanto participantes da banca de titularidade. Algo que tem, assim, sabe, que vocês consideram assim, isso aqui foi um marco. Na nossa? Na sua experiência, né? Eu volto a destacar essa coisa do revisitar. Eu trabalho com um tema, né, como pesquisadora, eu trabalho com um tema que me leva a isso, me provoca, eu estou metida nisso, como dizem os espanhóis, né, que é a metacognição, que é o aprender a aprender, que é, na verdade, essa retomada, né, do teu olhar, para si e para os outros, no sentido de você se reconhecer, tomar consciência, se autorregular, para que você efetivamente possa se transformar diante de alguma situação. Que acho que o que a Márcia falou na banca dela foi exatamente esse processo. Ela tomou consciência do que ela tinha feito, de como ela tinha feito, né? Quais as estratégias que ela usou e que naquele momento não foram as mais adequadas, podemos dizer assim. Sem dúvida. E é o nosso trabalho pedagógico, né? A gente vai ajudar o outro a realmente reconhecer isso, né? Para poder se transformar e escolher novos caminhos, novas estratégias. Então, a banca, nesse processo todo de você se revisitar, você olhar para você e para esse teu caminho como aprendiz, né? Isso é muito importante, porque não é fácil. Não é fácil, né? Vamos lembrar, a gente fala, né? Mas nada que seja você olhar para você é prazeroso. Por isso, quando dizem que aprendizagem é prazeroso, eu dou risada, porque só quem não parou para pensar é que diz que é prazerosa a aprendizagem, porque ela é difícil, é dolorida. Lógico, quando você reconhece que você se transformou a partir daquele momento, legal, mas o processo em si é difícil, né, meninas? Muito difícil. É complicado. Então, quando a gente passou por isso, é muito forte essa experiência. Então, a gente, é o que eu digo, não dá para dizer que foi um momento cognitivo apenas, é um momento de muita emoção. Né? E social junto aos pares. Então, são todas as dimensões do processo de aprendizagem presentes efetivamente nesse momento, né?
Então, você pensa, você sente, você age e interage com os pares num momento forte desse de pensar não só em você, mas o quanto aquilo contamina o outro e o grupo que você está inserido, né? Perfeito. Exatamente, dentro de todo esse meu relato e de tudo que nós estamos discutindo aqui, o mais importante para mim foi aprender aquilo que nós já sabíamos na teoria, que a gente tem que se colocar por inteiro numa aprendizagem, né? E esse me colocar por inteiro foi a parte mais marcante para mim, sem dúvida, na banca. Muito bom. Quantos momentos importantes a gente trouxe para cá, né? Sem dúvida. Agora, para finalizar, eu quero pedir aos presentes que façam um convite aos colegas de formação para que vivam essa experiência. Olha, é interessante a gente pensar nisso, porque acho que também não é para todo mundo. Começa por aí. Eu acho que todos... É um pouco bíblico a coisa, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, no sentido... Não é de que haja seleção... Não é nesse sentido. Estou falando no sentido de que tem gente que quer e tem gente que não quer. Não é todo mundo que quer ir para a vida acadêmica, não é todo. Tem gente que quer ficar dos nossos pares no consultório, as nossas escolhas, né? Então, dentro daqueles que escolheram, né, realmente pertencer a um grupo, né, e fazer diferença nesse grupo, porque eu acho que a titularidade é um pouco isso. Vamos fazer a diferença nos comprometendo com algo que fez a diferença para você, porque é o meu caso, acredito que o de vocês, a psicopedagogia bagunçou a minha escolha profissional no sentido de dizer, é isso que eu quero. De tudo que a pedagogia me oportunizou, foi a aprendizagem o que mais mexeu comigo e disse assim, pá, é isso que eu quero fazer. Daí, logo em seguida, a minha formação, eu fiz parte de toda essa história, né, da psicopedagogia aqui no Paraná. Peguei a Associação Brasileira bem no comecinho também, então eu já faço parte dessa história. E a gente vê assim, eu preciso desse grupo para me sentir, né, psicopedagoga. Isso é Ivelisse. E eu gostaria que mais colegas, né, sentissem isso, porque é muito legal, gente, você poder ser, então, abalizado por esse grupo, você dizer, não, olha aqui, não é só pagar uma mensalidade diferente, que a gente paga uma mensalidade diferente, né? Mas não é só isso, é a questão de que realmente você, em termos nacionais, você é reconhecido como um profissional que efetivamente está trabalhando nessa área e é reconhecido pelos pares, pelos colegas. Ai, gente, façam. Quem está pensando que tem uma caidinha assim como nós, venha fazer, porque realmente vale a pena, tá? Vale a pena. Sem dúvida. Juntem seus documentos, façam o que é necessário, porque, veja, não são, eu falei aqui, eu comecei dizendo juntem seus documentos, mas juntar seus documentos significa passem por todos os processos necessários e registrem isso, que vai ser importante depois. Mas façam muita supervisão. Participem de formação pessoal, façam sua psicoterapia, participem de congressos, de encontros, e vão reunindo tudo isso num histórico, porque nós até agora falamos também muito dos benefícios. Nós fazemos parte, nós pertencemos, nós somos validadas, mas uma questão importantíssima e que acho que entra dentro do que a Ivelisse falou, talvez não seja para todo mundo, porque é uma responsabilidade muito grande. Ser associado titular traz um compromisso e uma responsabilidade de atuação ética, com lisura, com seriedade, que realmente
é uma responsabilidade para quem tem garra, para quem tem gana de assumir isso com todo o seu ser. Não é verdade? Lógico, é. É bem diferente, né, Márcia? Eu estou aqui pensando como coordenadora de cursos de formação em psicopedagogia, né? E como eu vejo a facilidade que algumas instituições e algumas pessoas vão abrindo o curso e vão fazendo. Eu digo assim, mas, gente, da onde que essa pessoa tirou isso daqui? Tirou essa disciplina, por exemplo, que não tem nada a ver com psicopedagogia. Ah, mas achou moderno, bonito, diferente. Ah, então vai. Convida umas pessoas também para serem professores de psicopedagogia que nunca não sabem o que é a área. Então, assim, nós temos uma identidade, né? E essa identidade tem que ser assumida porque a gente pertence a um grupo, porque a gente acredita naquele grupo e tem um compromisso, que é isso que a Márcia está falando, um compromisso ético, sério, de que o que eu estou falando é em nome de um grupo. Eu não estou falando à toa, né? Por nada, não é verdade? Então, é assim, com competência, né? Eu tô lá sabendo o que eu tô falando, e não porque tá bonito e tá na moda, porque o nosso curso faz tempo que tá na moda, então as pessoas acham que podem ir fazendo, que tá tudo bem, e daí a gente fica descabelada com as barbaridades que a gente escuta e vê por aí. Então, nós estamos encerrando o nosso bate-papo. Eu quero agradecer muito a Márcia, a Evelise. É sempre bom ouvi-las, muito bom ter esse momento de compartilhamento de informações, de compartilhar essas informações todas, ouvir e as pessoas que estão nos ouvindo, né, pensa a riqueza que a gente vai estar compartilhando com elas também, né? E eu acho que depois vocês poderiam deixar também os seus contatos para que as pessoas também pudessem ter referências, a Evelise, a Márcia. Então, eu tenho o Instagram do meu consultório, que é Márcia Bertoldi, psicopedagoga, tudo com pontinhos, marcia.bertoldi.psicopedagoga. E lá, quem estiver interessada pode conhecer um pouquinho do meu trabalho. Eu posso deixar o meu Instagram e o site, que é metacognição.web ou metacognição.com.br, e que nesse site a gente fala de aprendizagem, então a gente pode ter assim contato com algumas coisas, ou pelo meu e-mail pessoal, eveliseportilho@gmail.com. Eu espero que as pessoas que são formadas na área da psicopedagogia se sintam, né, motivadas, né, para participar da banca de titularidade. As inscrições irão até o dia 16/3, né? Mais detalhes é só acessar o site da BPP Paraná. E é isso. Agradeço muito. Valeu. Valeu. Que agradeço.